Olá, seja bem-vindo. Bom, nesse vídeo vamos conversar sobre os possíveis problemas de aprendizagem na escrita. Bom, então, para a gente atuar de forma preventiva, a gente tem que ter uma noção do que pode vir à frente, ou seja, quando a nossa criança chegar no ensino fundamental, justamente para amenizar aquele impacto dos conteúdos, né, aquela cobrança, a conseguir, a criança conseguir dar conta, né, dos objetivos esperados para ela. Então, por isso é importante saber conhecer essas questões para a gente atuar de forma preventiva, ok? Então, quando a gente fala sobre escrita, o que se espera? Que a criança tenha uma letra legível, né, uma letra regular e uma velocidade, não é mesmo? Bom, e quando ela não consegue esses três requisitos, ela começa a apresentar alguma dificuldade. E aqui eu pontuei alguma delas, ok? Então, uma das dificuldades é justamente a soletração. E o que seria isso? Né? A criança ela precisa ser conscientizada na importância da escrita. Né? Para quê? Para facilitar a comunicação. Então, é importante a criança ela ter essa noção das letras do alfabeto, né? Associar o fonema, ou seja, o som que ela escuta com o grafema, né? Com o movimento das letras. Tem a dificuldade de pontuação. Então, depois de ter consciência, né, da soletração para formar palavras, depois das palavras vem o quê? A formação de frases, a construção da frase. Então, sujeito, verbo, complemento. Mas aí essa frase é afirmativa, é interrogativa, então a gente tem que mostrar para ela tem que ter essa consciência do que, né, está fazendo uma pergunta ou está fazendo uma afirmação? Tá? Então, isso faz uma grande diferença na compreensão, que é mais à frente. Então, para ter uma boa pontuação, o que a gente percebe nas dificuldades da criança? Tá? Não colocar vírgula, não começar a frase com letra maiúscula e terminar com ponto final. Tá? Separar, identificar o verbo numa frase que é ação. Né? Então, muitas vezes percebe um baixo desempenho porque na leitura ela não soube interpretar o verbo de ação, o que se pede na atividade ou na prova, enfim. Bom, então, e tem a questão, né, mais para frente do aposto, o explicativo, e vai intensificando, né? Como a gente fala, é uma bola de neve. Então, por isso que existem os pré-requisitos, ok? Mas para saber qual o pré-requisito para atuar na infância, na educação infantil, a gente precisa ter conhecimento do que se espera lá no ensino fundamental, ok? Bom, aí depois tem as dificuldades de compreensão, tá? E aí fica assim, minha criança, ela tem dificuldade de compreender um texto, e por que será? Então, a gente passou pela questão da soletração, pontuação, e a questão da concentração, da compreensão é porque a criança, ela não fica concentrada, né? Então ela tem falta de concentração. Mas por que essa falta de concentração? E aí tem aquela questão, né, de alguns outros vídeos que eu falo da importância. Não adianta exigir da criança, por exemplo, 1 hora de estudo, 2 horas de estudo, ou 40 minutos numa atividade. Tem que ser gradativo. Então, primeiro você tem que fazer uma avaliação e entender qual é o tempo de concentração que sua criança tem. E a partir dessa avaliação, começar a intensificar aos poucos, aumentando aos poucos. Então, começa por. Muito bom trabalhar essa questão com jogos de interação, né? Que aí vai esperar a sua vez, né? Ela vai ficar focada ali, o momento dela jogar, quais são as estratégias. Então, o jogo é uma boa estratégia, ok? Mas, assim, é importante ela começar a ter consciência do tempo. Então, aplicar uma dinâmica, uma brincadeira, uma atividade de tempo curto, outro tempo longo, para perceber essa diferença de duração. Então, a questão da compreensão é porque a criança tem a falta de compreensão de texto,
do que ela escreve em si está muito ligado com a falta de concentração. Então, por exemplo, quando a gente escreve, a gente sempre tem que reler o que escrevemos, né? Revisar. E muitas das vezes percebe que eles não revisam, não releem o que escreveram, porque às vezes a mente está lá trabalhando, pensando uma série de ideias, mas a velocidade da escrita não corresponde com a velocidade do pensamento e acaba comendo algumas palavras, a frase fica sem sentido. Então, percebe a importância de trabalhar em cima da questão do tempo, tá? A orientação temporal, ok? E a questão da dificuldade na gramática, porque tem crianças com dificuldade em fazer concordância de gênero, número, tem a dificuldade de regência, né, para colocar as preposições nos lugares certos. Tem a questão da acentuação, quando acentuar, qual é a palavra forte, né, tônica. Até mesmo a questão da ortografia, trocar uma letra pela outra, questão de ter na escrita coesão e coerência, o encadeamento das ideias, a organização dos parágrafos. Então, isso tudo, a gente percebe a questão das dificuldades, porque tem que trabalhar, né, estimular na primeira infância, na segunda, ou seja, no período da educação infantil, a questão, né, do controle postural. Então, como é que eu vou... quais são as atividades? Como é que eu posso estimular minha criança para ter o controle postural? Porque, na verdade, a escrita é isso. Então, eu digo que no ensino fundamental, a criança é puro corpo. Então, ela tem que explorar o espaço, vivenciar, sentir. Tá? E quando entra no ensino fundamental, é a demanda da cognição, é a mente. Mas para trabalhar a mente, o corpo tem que estar controlado. Então, a gente tem que controlar esse impulso inibitório, ok? E assim, então, tem que estimular o quê? A acomodação postural, tá? O manejo bimanual, ou seja, dos movimentos das letras. Então, você vai estimular o quê? A coordenação motora ampla, que começa pelo ombro, né? Então, jogo com bola para o alto, fazer movimento, vôlei é muito bom. Bom, aí depois vem para os movimentos do cotovelo, né? O punho, até chegar movimento, manejo da mão, né? Dos dedos, essa articulação motora fina, ok? Então, tem a questão de estimular o ritmo, né, de tempo, né? Então, músicas, cantigas é muito bom para isso, para a criança perceber a velocidade, né? Então, você pode colocar uma música devagar, escrevendo o seu nome. Aí põe uma música rápida e escreve seu nome no ritmo da música. Então, é uma das experiências interessantes de estímulos, ok? Então, mas para tudo isso, a criança tem que começar a ter o quê? A noção do sentido do grafismo, né? Se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Tem que estimular os movimentos. Então, primeiro são os movimentos, né, da coordenação motora fina, ampla, desculpa. Começando pela coordenação motora ampla, os movimentos de cima para baixo, então pintura no cavalete, no azulejo, na parede, para depois ela passar para o horizontal. Então, porque a gente percebe que algumas crianças têm dificuldade de transcrever algum texto que está no quadro, né, na posição vertical. Então, são detalhes que a gente tem que ter noção do todo para saber o que estimular como pré-requisito, né? Para reduzir o impacto dos conteúdos curriculares, para evitar as dificuldades de aprendizagem. Né? Que até mesmo, antes disso, antes de entrar no ensino fundamental, a criança não tem nenhum diagnóstico. Então, pode ser que ela possa ser diagnosticada como desortografia, como dislexia, que são transtornos de aprendizagem, pode, mas você vai esperar ao longo de 7, 8 anos para isso, né? Então, o que seria, o que poderia evitar, reduzir, né? Porque desortografia e dislexia
você tem que criar estratégia para melhorar essa questão da dificuldade. Então, o que você vai estimular na sua criança? A questão do grafo motor, né? A sua expressão escrita, saber como fazer os movimentos das letras, né? Então, quem tem, por exemplo, dislexia, ela tem prejuízo na leitura, então uma leitura fragmentada. E qual a consequência disso? Vai refletir na grafia dela. Então, essa questão de fluência da leitura, ela reflete muito na questão da expressão escrita. Então, a criança, você precisa estimular nela a precisão ortográfica, ok? Tá? Para ter o quê? Uma caligrafia legível, né? Então, são detalhes que a criança ela precisa ser estimulada para ter o quê? Domínio dos seus gestos motores, né? Então, ela tem que ter noção espacial também, né? Qual o tamanho do papel que eles têm para trabalhar, para escrever. Então, para os pequenininhos, começam as folhas maiores, né? Então, são folhas grandes. Tem a folha tamanho A2, que é de cavalete, aí depois vai reduzindo para A3, até chegar no A4 ou menor, ok? Bom, mas a criança ela tem que ter essa consciência do espaço que ela pode usar para escrever, como também a questão da orientação temporal, que para ela ter noção do tempo que ela tem para fazer a sua atividade escrita, tá? E assim controlar a sua velocidade. Então, ela tem que ter esses exercícios, esses estímulos motores amplos, né, até chegar ao fino, ao movimento de pinça e ter esse movimento do punho, ok? Então, aqui no último slide tem, aqui na parte da palavra escrita, tem um formulário para vocês preencherem e a gente discutir mais sobre questões, né, das dificuldades da escrita. Combinado? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!